Olá, saudações. Então, quando eu digo que o brasileiro ficou louco em achar que tudo que o governo federal, o governo Lula mais precisamente, o governo de esquerda, faz é correto, né, eu reafirmo, o brasileiro é maluco. Eu acabei de ler uma matéria que saiu na LiveCoins, que é um site direcionado à parte enfim, criptoativos e outras coisas, onde diz que o governo Lula sanciona a lei para declarar Bitcoin oculto com imposto fixo. Eu vou resumir para você o que é, mas eu te aconselho ir lá ler a matéria. Basicamente é o seguinte, nós, governo, já taxamos de todas as formas possíveis tudo que a gente podia taxar. Taxamos as criptomoedas. Por mais que a gente seja contra. Então, se a gente é contra e vocês ainda assim insistem em ter, então nós vamos meter imposto para você ter. Beleza. Aí agora o cara quer taxar aquilo que você, porventura, tenha guardado e não tenha declarado. Primeiro, porque eles já tratam você como um criminoso, o fato de você não ter declarado alguma criptomoeda que esteja em seu poder, né? Que é para que eles possam taxar mensalmente em cima das suas criptos. Isso já é um absurdo, né? Porque eles querem ganhar quando ela valoriza, que na verdade não é quando ela valoriza, é quando a moeda fiduciária desvaloriza. Eles já querem ganhar quando isso acontece, mas querem ganhar também, mas não querem pagar, não querem te ressarcir quando a moeda fiduciária sobe em relação à cripto. Vai ser esperto assim na esquina, né? Enfim, como se isso já não bastasse, agora eles querem... eu sei que você tem Bitcoin guardado. Então eu vou te dar 90 dias, que foi a janela que eles abriram agora com a lei 15.265, agora de 2025. Abriram uma janela de 90 dias para você declarar, pagando uma multa de 15%, mais 15% lá de não sei o que lá das quantas, ou seja, 30% em cima do que você tem para o governo. Resumindo, mais ainda, plantei um pé de laranja no meu quintal. Você plantou? Eu quero 30% do seu pé de laranja. Esse é o governo. Mas o governo de direita também cobra imposto. Claro, porque a gente não reclama. Porque a gente acha certo que essa quantidade de impostos... Sadir, mas os impostos são utilizados para cuidar da sociedade. Mentira! O imposto é usado para poder encher o bolso dos políticos. Você sabe disso. Você só não quer admitir que é para você não, eu estava errado esse tempo todo. Errar é humano. A gente tem que reconhecer nossos erros. Eu acabei de fazer uma afirmação para minha esposa, bati pé de que era. Ela falou assim, tudo bem, quando você encontrar a verdade, eu sei que você vai voltar atrás. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque é difícil de errar, porque eu costumo só falar daquilo que eu sei, que eu entendo e que eu tenho comprovação. Do resto eu não falo. E aí eu tive a curiosidade de pesquisar. Eu estava errado. A primeira coisa que eu fiz, amor, você estava certa, desculpa, eu errei. Evoluí. Eu aprendi algo que eu não sabia, ou eu corrigi um pensamento meu que estava errado e eu achei que estava certo. Ser humano é isso, é evolução constante. Aí, enfim. Então, o que acontece? Com o que eles querem? Eles querem que você, com medo, porque o governo Lula, o governo de esquerda, ele trabalha com o cidadão em cima do medo. Eles querem que a gente tenha medo deles. O governo não é um parceiro, ele é um opressor. Nós temos que temer o governo. Se você não recolher o imposto, nós vamos multar você e você será preso. Cara, isso tinha que ser feito com os bandidos, com os criminosos, com o narcotráfico, e não com o cidadão trabalhador que paga imposto e respeita as leis. É o que eu chamo de cidadão de bem. Não. Nós temos que viver oprimidos como é na China, você não pode reclamar de nada, você tem que sorrir para tudo. Se você levar um tapa na cara, você tem que... obrigado por ter me batido na minha... Obrigado pelo outro tapa. Eu não sou assim e não serei assim nunca.
Se é isso que o governo espera que o brasileiro se transforme, transformem-se vocês. Eu não vou ser assim. Posso morrer lutando, mas vou continuar lutando. Então, cara, eles estão nos oprimindo, nos ameaçando de multas severas, de prisão, se você não declarar aquilo que você conquistou com o teu suor. Isso é absurdo. Será que vocês não entendem isso? Ah, porque as pessoas pobres... Cara, entenda o seguinte. Enquanto você não puder separar direitinho quem é pobre porque quer e quem é pobre porque é malandro... Sabe por que eu tô falando isso? O pobre, cara que não tem nada, tem um barraco lá. O governo precisa ajudar. Nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto cristãos, temos o dever de ajudar. Mas quem tem a obrigação legal, criminal, de ajudar é o Estado. E ele não ajuda. Quando ele ajuda, é uma porcentagem pequenininha, que é para poder fazer um estandarte enorme e dizer, nós trabalhamos, nós fazemos. E é isso que você tem que aprender a separar. O que é palanque político de ação real. Eu vou te dar um exemplo simples de um município que está longe de ser exemplo, está longe de ser o melhor lugar do mundo, mas faz mais do que os outros municípios do Rio de Janeiro que eu conheço. Maricá. Prefeito de Maricá é um prefeito teoricamente de esquerda, mas tem uma pegada completamente de direita. Conservador, é um cara que corre atrás, que protege o cidadão, que investe em segurança. Fez uma coisa que eu não gostei, a nível de guarda municipal, mas isso é tema para outro vídeo. Só que, pô, aqui, roubo de celular vira notícia. Assaltaram e roubaram o celular. É normalmente para os lados de Inoã, Itaipuaçu, é para lá para baixo. Para cá, para onde eu moro, não tem isso, graças a Deus. E se acontece, a polícia caça, a guarda municipal caça e eles são pegos. Teve bandido daqui que fugiu depois de ter cometido crime aqui, foi preso lá no Rio de Janeiro pela polícia de Maricá. Investigação, que é isso que os outros municípios não fazem direito. Então, cara, não vem você dizer que eu sou bolsonarista, que eu sou bolsomínio, gado, não sei o quê. Cara, tudo isso aí você pode falar à vontade. Você só me xinga daquilo que você é, entendeu? Então, assim, eu não vou. Mesmo que eu tivesse. Porque para mim não valeu a pena fazer mineração porque eu ainda não tenho energia solar. Graças a uma volta que eu tomei. Mas se eu tivesse... que é o criptoativo limpo, e aí eu vou só te dizer o seguinte, se você ainda está aqui, só vou te ensinar mais uma vez o que você não está querendo ouvir. O governo não tem como saber se você tem criptomoeda a partir de mineração. Não tem, é impossível tecnologicamente deles saberem. Eles podem achar, jogar verde para colher maduro, eles podem fazer o que eles quiserem, mas saber que você tem cripto a partir de mineração é impossível. Eles não sabem. Então, se você adquiriu criptoativo através de mineração, ou se você adquiriu criptomoeda a partir de peer-to-peer, né, P2P, eu não sou obrigado. Ah, mas na Constituição e na lei diz que sim. Cara, nem tudo que está na lei funciona. Porque tem muita coisa que foi feita ali para proteger o Estado, quando o Estado deveria nos proteger. Se eu pegar esse fone de ouvido Bluetooth, e quiser vender para o meu vizinho, eu comprei isso, paguei imposto. Se eu quiser vender para o meu vizinho, até mesmo por um valor inferior ao que eu paguei, eu deveria declarar isso no imposto de renda. Isso é um absurdo. Isso está errado. Isso aí é o tipo de inserção que foi feito para proteger o governo. E a gente tem que ser contra isso, tem que lutar para acabar com isso. Não é ficar esperando que acabe por osmose. Eu não vou declarar. Ninguém declara. Só tolos declaram. É diferente de uma empresa vender para outra empresa. É diferente, tá? É diferente. Agora, se eu vender isso daqui e o cara me pagar em dinheiro,
ou até mesmo num Pix, eu não vou pagar. Eu não vou recolher imposto. Não vou. E vou te dizer mais. Políticos só negam imposto até dizer chega. E eles ficam lá dizendo que o mal do mundo são os empresários. As big techs. O câncer de um país são os políticos, não são os empresários. Se eu vender para o meu vizinho esse fone ou esse carregador de celular, eu não vou declarar e vai ficar por isso mesmo. E se eu vender a minha casa, eu não vou declarar. Ponto. Não vou. Não quero e não vou. Sabe por quê? Porque vocês são cheios de tramóia, de artimanha. Vou fugir do tema só para você entender o porquê que eu falo isso. O governador do estado do Rio de Janeiro, que é um porcaria, resolveu atuar contra a criminalidade e tomou uma atitude contundente, que era o que o idiota do Bolsonaro fazia. Não tinha, era tolerância zero com a vagabundagem. Arrancaram as barricadas e tal, e mais uma vez o Comando Vermelho e as outras facções, as outras narcoterroristas, mais uma vez estão fazendo assaltos, arrastões, ou seja, retalhando contra o governo do estado pelas ações do governo do estado que estão a favor da lei. Sabe qual é a postura do governo federal? Você está exagerando, você está errando. Você não pode fazer isso com elezinhos. Eles são vítimas da sociedade. Nós não vai ajudar porque você não sabe pilotar caveirão. Olha a diferença. Enquanto o governador, que é um boçal, é um bosta, tá? Eu não aplaudo ele, não. Ele é muito falho. Muito. Eu não esqueci as besteiras que ele fez, não. Mas enquanto ele vai lá e toma uma atitude de combate à criminalidade, ao narcoterrorismo, por meios próprios, já que o governo federal não apoia, ainda por cima o governo federal critica. E vem um monte de boçais aí falarem asneiras. E depois diz que nós, cidadãos, é que falamos asneiras. Que a internet deu voz aos imbecis. Não. Sabe o que deu voz aos imbecis? Sabe o que deu voz aos imbecis? Imunidade parlamentar, imunidade diplomática, facção dentro dos governos. Isso é que deu voz aos imbecis. Porque um imbecil como o Alexandre de Moraes nunca vi um juiz fazer isso. Isso não é postura de juiz, isso é postura de marginal, doente mental. Esse cara não pode nos representar. Assim como vocês martelam o Bolsonaro, assim como a direita martela o Lula por falar besteira, não pode um juiz do Supremo Tribunal Federal. Não pode, ele não tem esse direito. Sabe por quê? Ele não é o Alexandre de Moraes. Ele é uma instituição que ele está representando. E a instituição ela é isenta e equilibrada, seguidora da lei. Ela não pode se manifestar com uma postura dessa que é de intimidação. Esse cara não tem condições de continuar julgando. Ele tinha que ser preso, processado, condenado e cumprir em regime fechado, porque ele é doente. Ele é doente, ele persegue pessoas. Ele é doente. É um doente mental. É o único homem que está tendo coragem de enfrentar as coisas erradas. Não. Pelo contrário, ele está usando de artifícios e coisas erradas para calar a oposição. Essa é a verdade. O problema é que você compactua com isso. Você viu? Eu critico o Bolsonaro porque ele está errado. Ele errou e continua errando. E agora ele vai bancar o maluco. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Tá ok? Então, por favor, não me deixe apodrecer na cadeia não, porque senão, tá ok? Vai ser um problema. Não. Tá errado. Tem que pagar sim pelos crimes que ele cometeu. E ficar preso. E não soltar ele igual soltaram o Lula. Não, negativo. Ele não foi inocentado. Não foi inocentado. Ele foi condenado, foi provado que ele tinha culpa, condenaram ele e botaram ele para cumprir a pena. Aí os amiguinhos foram lá, que já foi tudo arquitetado, e inclusive com a ajuda da direita. Olha só, veja, a instância certa não era essa vara aqui que vocês entraram, não. A instância correta era aquela ali. Vocês entraram nessa, então vai invalidar o processo todo.
E como na nossa Constituição, graças a Deus, você não pode ser preso, condenado pelo mesmo crime 2 vezes, ele está solto e retalhando contra o país. Essa é a verdade. Então, meu querido, minha querida, querides, já que vocês gostam de ser tratados como querides, vocês se auto-segregam da sociedade, se excluindo, né? Como querides. Vamos criar um tratamento só nosso. Querides. Querides. Então, querides, não vamos declarar criptomoedas que tenham sido conquistadas através do nosso suor já recolhido imposto das nossas minerações. Não vamos. E eu quero ver quem vai obrigar, quem vai entrar na minha casa e me matar para me fazer revelar uma chave criptográfica. Não tem bandido certo. Tá certo? Era isso. Não entreguem bitcoins ou qualquer outra criptomoeda que tenha sido minerada e que o governo não tem condições de saber. Não entreguem. Nós não somos gado, nós não somos gado de abate, nós não somos puxador de arado para o governo tratar a gente assim. Estão transformando o Brasil numa China. E não é em poder econômico, não. É em ditadura.